Olá, amigos! Estamos agora juntos para tratar da disciplina Filosofia do Direito. Meu nome é Ricardo Maurício, sou professor da matéria e considero essa disciplina uma disciplina de grande importância para todos os profissionais da área jurídica. Pois bem, vamos iniciar o estudo da filosofia do direito tratando dos tipos de conhecimento, a fim de situarmos as características da filosofia dentro do quadro geral de saberes humanos. Ao vislumbrar os tipos de conhecimento, podemos visualizar o conhecimento vulgar ou leigo, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. São esses os três tipos de conhecimento humano que, obviamente, nos permitirá descrever as características da filosofia e da filosofia do direito. Muito bem, amigos e amigas. Eu inicio a minha exposição salientando que a atividade de conhecimento é uma atividade essencial do ser humano. Vale dizer, conhecer é uma tarefa vital. O ser humano está sempre apreendendo os diversos objetos circundantes, os diversos objetos que integram este universo que o circunda. E a percepção do sujeito cognoscente, do sujeito que conhece determinado objeto, é uma percepção que pode ser entendida a partir dessas três formas de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento vulgar. O conhecimento vulgar ou leigo. Conhecimento vulgar ou leigo. O que é o conhecimento vulgar ou leigo? Conhecimento vulgar ou conhecimento leigo é um conhecimento meramente superficial do universo. É um conhecimento caracterizado pela mera apreensão empírica do universo, vale dizer, uma apreensão a partir dos órgãos sensoriais. Mas uma percepção ou uma apreensão que não busca identificar de forma racional, sistemática e metódica os objetos que perfazem a realidade. Vale dizer, o conhecimento vulgar ou leigo é um conhecimento irracional, assistemático e desprovido de métodos. É, portanto, um conhecimento ametódico. Porque o conhecimento vulgar é irracional, assistemático e desprovido de métodos. Irracional porque quando nós nos deparamos com essa realidade e procuramos apreendê-la a partir do conhecimento vulgar, não utilizamos a razão, mas sim apreendemos esse universo
de forma superficial, sem identificar as causas e os fins últimos dos fenômenos estudados. É também um conhecimento assistemático, porque o conhecimento vulgar não parte da ideia de sistema, ou seja, da ideia de nós ordenarmos racionalmente os elementos que compõem o universo. E também é desprovido de métodos, porque o conhecimento vulgar ou leigo não se vale de procedimentos intelectuais mais refinados, dedução, indução, dialética, para a apreensão do universo. Então, por exemplo, eu posso, a partir do conhecimento vulgar ou leigo, afirmar que o dia sucede à noite. Vejam que essa afirmação é uma afirmação desprovida de maior grau de racionalidade, sistematização e de rigor metodológico. Quando, por exemplo, nós visualizamos o conhecimento tradicional de povos indígenas, um conhecimento acerca das propriedades de determinadas substâncias, sobretudo de ervas, para a solução de problemas de saúde, para a cura de moléstias, de doenças, temos aqui um exemplo de conhecimento vulgar ou leigo. Obviamente, se nós indagássemos a um indígena quais são os elementos químicos que compõem a essência dessas substâncias, esses índios não responderiam. Isso não quer dizer que o conhecimento vulgar ou leigo é um conhecimento falso. Muito pelo contrário, é um conhecimento verdadeiro, mas é um conhecimento que não se vale dessas características que são típicas, por exemplo, do conhecimento científico e filosófico, sobretudo a utilização da razão, da noção de sistema e do uso de métodos como procedimentos intelectuais mais refinados para a observação e apreensão da realidade. No âmbito do direito, quando nós nos deparamos com pessoas que conhecem o direito, embora não tenham uma formação jurídico-formal, ou seja, embora não tenham estudado numa faculdade de direito, nós podemos dizer que essa pessoa desenvolve um conhecimento vulgar ou leigo acerca do fenômeno jurídico. Na Bahia, houve um caso muito interessante de um jurista chamado Cosme de Farias, e falo jurista pelo grande conhecimento que ele acumulou ao longo da sua vida. E esse jurista, Cosme de Farias, embora não tivesse estudado numa faculdade de direito, apreendeu o fenômeno jurídico a partir da sua observação das práticas dos tribunais, dos processos que se desenvolviam na justiça. Na área jurídica, inclusive, nós costumamos qualificar, às vezes até de forma pejorativa, os estudiosos do direito sem uma formação jurídica como rábulas. Mas isso, obviamente, não deve ser entendido de forma pejorativa. Até porque, repito, o conhecimento vulgar ou leigo pode ser um conhecimento verdadeiro e, obviamente, não podemos reproduzir um preconceito positivista de negar a validade e a veracidade ao conhecimento vulgar e leigo e somente exaltar a ciência como a única via válida para a verdade. Muito bem. A segunda forma de conhecimento é o conhecimento científico. Obviamente, quando estamos falando do conhecimento científico, estamos tratando da ciência. E o conhecimento científico, ele se caracteriza
por apresentar os seguintes atributos: é um conhecimento racional, é um conhecimento sistemático, é um conhecimento metódico. É um conhecimento racional, meus amigos, porque o conhecimento científico, ele se baseia no uso da razão. Ele se baseia no uso do intelecto, buscando identificar as causas e os fins últimos dos fenômenos estudados. É também um conhecimento sistemático, porque a ciência se vale da noção de sistema, vale dizer, da construção racional ou da ordenação racional dos elementos do universo. O sistema é sempre uma proposta de ordenação racional dos elementos que compõem o universo. E é também um conhecimento metódico, porque é um conhecimento baseado no uso de métodos que são procedimentos intelectuais que possibilitam a apreensão da realidade. Dentre os diversos tipos de ciência, nós podemos destacar basicamente 3 grandes modalidades. Nós podemos visualizar o modelo de ciência ideal, o modelo de ciência natural e o modelo de ciência cultural. O que seria a ciência ideal? A ciência ideal é uma tipologia de conhecimento científico que estuda os objetos ideais. E o que são objetos ideais? Objetos ideais são objetos que não possuem dimensão espacial, nem tampouco dimensão temporal, ou seja, são objetos que não estão materializados no plano da realidade. Não possuem, portanto, dimensão espaço-temporal. Um exemplo de ciência ideal é a matemática, né? Uma ciência que trabalha com objetos ideais, como os números, figuras geométricas. Percebam que, em se tratando de ciências ideais, o grau de exatidão das proposições científicas se amplia consideravelmente quando comparada com outros tipos de ciência, as ciências naturais e as ciências culturais. E o que seriam as ciências naturais? Ciências naturais são ciências que estudam a natureza, vale dizer, que estudam os objetos naturais. Objetos naturais são todos aqueles objetos que perfazem essa realidade sensível, esta realidade que pode ser apreendida pelos órgãos sensoriais, objetos que possuem, portanto, uma dimensão temporal e espacial. Neste rol de ciência natural, podemos situar a biologia, a química, dentre outras formas de conhecimento. E, por fim, nós temos a ciência cultural, que obviamente merece uma atenção muito especial. E digo isso porque a ciência do direito pode ser considerada uma ciência cultural. E esta é a percepção mais aceita dentro da teoria do conhecimento jurídico, dentro da própria filosofia do direito. E por que eu refiro isso? Eu refiro isso porque a ciência cultural é uma ciência que
se propõe a estudar a cultura. E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem cria, é tudo aquilo que o ser humano cria para realizar uma dada finalidade no âmbito social. A cultura seria, portanto, um conjunto de objetos criados pelo homem para a realização de fins. Como bem refere o professor Machado Neto em seu livro Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, o homem é um Midas de cultura. O homem transforma a realidade natural, conferindo a essa realidade uma dada finalidade. Então, quando, por exemplo, o ser humano pega uma pedra, que é um objeto natural, e a utiliza como peso para os papéis em cima de uma escrivaninha, este ser humano está conferindo a essa pedra uma finalidade. E ao conferir essa finalidade, esta fração da realidade natural passa a carregar um valor utilitário, a utilidade de ser peso para os papéis. Quando o ser humano transforma a realidade natural da madeira de uma árvore numa carteira para uso numa sala de aula, o ser humano está conferindo a essa carteira uma dada finalidade. E está, portanto, agregando um valor utilitário para este ser carteira, que passa a desempenhar uma finalidade importante dentro da sociedade. Ora, o direito é também um objeto cultural. O direito pode ser entendido como um conjunto de normas que consagram valores, justiça, dignidade, liberdade, igualdade, para a regulação das interações humanas na realidade social. O papel do direito, enquanto ordenação normativa da vida humana em sociedade, a finalidade do direito, enquanto ordenação normativa das interações comportamentais, é a realização da justiça, o valor síntese de todos os outros valores jurídicos, como a dignidade, a liberdade, a igualdade, a solidariedade. É uma criação humana e é, portanto, um objeto cultural. E é essa a razão pela qual a ciência do direito deve ser, hoje, entendida à luz das contribuições mais recentes da filosofia do direito, como uma ciência cultural, uma ciência que se propõe a apreender o direito enquanto manifestação da cultura humana. Agora, é perceptível por todos os colegas que a ciência cultural não apresenta o mesmo grau de exatidão das ciências ideais e das ciências naturais. E por quê? Primeiro, porque nós não estamos lidando com objetos desprovidos de dimensão espaço-temporal, como os objetos ideais. Por estarem na dimensão espaço-temporal, eles são relativos. Eles podem variar, eles podem modificar-se. Vocês sabem que o direito não é um objeto estático, é um objeto dinâmico. As mudanças jurisprudenciais, as reformas legislativas, as próprias modificações doutrinárias na interpretação e aplicação do direito demonstram como o fenômeno jurídico não é um objeto estático, muito pelo contrário. É um objeto dinâmico que, pela sua natureza cultural, está carregado de historicidade. Se nós estudarmos o direito brasileiro atual, nós verificaremos grandes diferenças
ao compará-lo com o direito brasileiro na época colonial. Como também, ao estudarmos o direito brasileiro e comparando com o direito de sociedades islâmicas, nós verificaremos também grandes diferenças. Se, por exemplo, no direito brasileiro e no direito ocidental em geral, o princípio do Estado laico é um princípio de grande importância na estruturação do Estado democrático de direito, para países islâmicos, o princípio do Estado laico perde força. E perde força porque a moralidade religiosa acaba por influenciar de forma muito significativa a própria criação, interpretação e aplicação do direito, o que relativiza a força do princípio do Estado laico. Vejam que esse exemplo singelo demonstra a relatividade, a variabilidade, enfim, a diversidade cultural das experiências jurídicas. Também a exatidão é um ideal difícil de ser atingido no âmbito da ciência do direito, porque nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos são seres essencialmente livres. Por maior que seja a proposta da ciência jurídica de padronização dos comportamentos humanos, sempre haverá ineditismo, sempre haverá imprevisibilidade, sempre existirão desvios comportamentais, e isso tudo ocorre porque o homem é um ser essencialmente livre. A liberdade humana é um atributo, na verdade, intrínseco, um ingrediente básico da própria existência humana. A exatidão também é muito difícil de ser encontrada no âmbito da ciência cultural, pela dificuldade da utilização de experimentos, né? Diferentemente das ciências naturais, que são ciências laboratoriais, que permitem experimentos, controle das variáveis, a ciência jurídica não permite a utilização de experimentos e dificilmente conseguirá, a partir de eventuais experimentos, extrair proposições dotadas de veracidade absoluta. Quero, contudo, dizer que essa constatação da impossibilidade de verdades absolutas, ou essa constatação de que a incerteza é um elemento do campo científico, é uma constatação que hoje, na filosofia, atinge outros setores também do conhecimento científico. Não é apenas um apanágio da ciência cultural e da ciência do direito. Então, por exemplo, a astronomia, uma ciência natural tida durante muito tempo como exata, já está submetida ao paradigma da incerteza, né? Refiro a título exemplificativo o planeta Plutão. Na verdade, Plutão era considerado até pouco tempo como um planeta, e hoje é tido como um planetóide, na falta de uma categoria que o descreva de forma mais apropriada. O modelo tradicional do átomo, de Bohr, está sendo cada vez mais superado, né? Aquela ideia de um átomo composto de um núcleo de elétrons está sendo superado por força de um paradigma de incerteza, o princípio da incerteza Heisenberg. O elétron pode ser considerado um fluxo de energia que estará em qualquer lugar da eletrosfera e poderá até mesmo estar em dois locais ao mesmo tempo, né? E aí nós sabemos, inclusive, dos contributos também da física quântica e da superação da física newtoniana. Enfim, o paradigma da incerteza abarca todos os campos do conhecimento científico e, naturalmente, no âmbito da ciência cultural,
como é a ciência do direito, aplica-se de forma muito evidente. Isso não desqualifica a ciência do direito, apenas nos revela que as suas características são características diametralmente opostas às características das ciências ideais e das ciências naturais. E por fim, meus amigos, nós chegamos ao conhecimento filosófico. A filosofia pode ser entendida como um conhecimento racional, um conhecimento sistemático, um conhecimento metódico, e eu agregaria uma característica importantíssima, é também um conhecimento especulativo. É um conhecimento especulativo. E por que especulativo? Meus amigos, a filosofia é um conhecimento racional porque se vale da razão. É um conhecimento sistemático porque também se propõe a ordenar racionalmente o universo. É um conhecimento metódico porque também se vale de métodos, como a dedução, a indução, a dialética. Mas é essencialmente um conhecimento especulativo. Por quê? Porque a filosofia, diferentemente da ciência, não se propõe a oferecer respostas. A filosofia se propõe a suscitar perguntas, se propõe a oferecer questionamentos. É, portanto, um conhecimento eminentemente reflexivo, crítico e, portanto, baseado em especulações. O filósofo, seguindo a etimologia, philos mais Sofia, é um amigo da verdade, é um amigo da sabedoria. E, portanto, o filósofo é sempre aquele sujeito cognoscente, aquele sujeito do conhecimento, que se propõe a refletir criticamente sobre a realidade, seja a realidade natural, seja a realidade social. A importância da filosofia é que a filosofia não se contenta com a apreensão acrítica e neutra da realidade. A importância da filosofia é que a filosofia oferece a oportunidade de uma reflexão constante sobre o universo. Quem exprimiu isso com muita nitidez na história da filosofia foi o grande filósofo Sócrates. Sócrates, como vocês sabem, foi um grande filósofo grego, um dos grandes patriarcas do conhecimento filosófico. E ele referia a importância da maêutica, do parto de ideias. Ou seja, o ser humano não poderia se contentar com uma apreensão meramente superficial da realidade. Deveria questionar, deveria indagar constantemente essa realidade para que as ideias fossem gestadas, para que a verdade fosse gestada. Obviamente, isso também se aplica ao âmbito do direito. Nós não podemos apreender o direito como um conjunto puro, hermético de normas, desvinculando-o da realidade social e, portanto, deixando de refletir sobre a dimensão de legitimidade, a justiça, a dimensão de efetividade, ou seja, a aderência com a realidade social. O sistema jurídico deve ser constantemente examinado, reexaminado, criticado para a sua própria transformação, para a sua própria evolução. Vejam que a própria evolução do direito, ao longo do Ocidente, do Oriente, pressupõe uma postura crítica de todos os juristas.
A escravidão, por exemplo, era considerado um comportamento lícito, inclusive respaldado em diversas leis durante a era colonial e mesmo a era imperial brasileira. Hoje é um despautério. Por quê? Porque a consciência ética da sociedade brasileira, da sociedade ocidental, avançou no sentido de considerar o homem como um ser digno, como um fim em si mesmo e não como um meio para a realização de qualquer interesse, vedando-se qualquer degradação, coisificação. E essa própria afirmação da dignidade humana, dos direitos humanos, só foi possível a partir de uma postura crítica da comunidade jurídica em face da realidade social e da própria ordem jurídica vigente. Enfim, essas são as características da filosofia e, dentro de alguns instantes, nós examinaremos de forma mais específica a filosofia do direito.